capítulo 20. Nós vamos ler apenas o versículo 28. 1 Reis, capítulo 20, versículo número 28. A palavra de Deus diz: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de nós termos acesso a ela, Pai. E esta noite, poder abrir o nosso coração para receber aquilo que o teu Espírito quer ministrar a cada um de nós. Esse é o nosso desejo maior, ouvir a tua voz, Pai, receber a tua palavra, o verdadeiro alimento que edifica, que transforma a nossa vida. Fala conosco essa noite, para isso também entrego a minha vida ao Senhor, te peço graça, misericórdia, unção do teu Espírito, para que eu possa ministrar com poder a tua palavra. E esse poder quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto muito peculiar, um único versículo que lemos, mas que traz uma lição que às vezes é o erro de muita gente. É mais uma palavra de gente que não tem uma visão precisa de Deus, uma visão correta a respeito de Deus. Quantas pessoas hoje no mundo em que vivemos não conseguem enxergar Deus como realmente Ele é? E infelizmente, até pessoas que estão na igreja têm uma ideia errada de Deus. Por incrível que pareça, isso é muito comum de acontecer. Há pessoas que se dizem crentes em Deus, mas que eu não me identifico de maneira nenhuma com o tipo de fé que elas têm, com o tipo de entendimento que elas têm de Deus, porque concebem um Deus completamente diferente do Deus da Bíblia, do Deus revelado nas Escrituras. Então, essa palavra que foi dita aqui, foi lida por nós, o pensamento dos sírios a respeito de Deus, que é descrito pelo homem de Deus, no versículo que nós acabamos de ler, é uma visão completamente errada da pessoa de Deus. E essa visão foi baseada exclusivamente em experiências que eles tiveram. Qual é o contexto dessa história? Os sírios, que lutavam contra Israel, haviam perdido algumas batalhas que travaram contra Israel nos montes. Batalhas que foram travadas nos montes e eles perderam estas batalhas. Então, por causa dessa experiência negativa, eles tiveram então uma ideia errada a respeito de Deus. Veja o versículo 23 do texto aqui de 1 Reis 20. Diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, por certo seremos mais fortes do que eles. Qual a conclusão? Ora, eu lutei no monte e perdi, então o Deus de Israel é bom no monte. Ah, mas na planície ele não é bom. Ele não é Deus de vales, ele só é Deus de lugares altos. Ele é um Deus limitado. Essa foi a visão do inimigo, dos sírios, a respeito do Deus de Israel. E aí o profeta vem, o homem de Deus, e diz ao rei de Israel: como eles disseram isso, o Senhor manda dizer a você que eles vão ser derrotados. E aí vão saber que eu sou Deus. Porque a ideia deles era de que Deus era limitado. Deus só dá certo no monte. Deus abençoa Israel por causa do monte. Mas quando eles estão na planície, isso não acontece. Veja, irmãos, muita gente hoje tem também uma ideia errada de Deus por causa de experiências da vida. Ou mal-sucedidas ou bem-sucedidas, então a pessoa associa a Deus àquele tipo de experiência. Isso nada mais é do que uma espécie de superstição. Deus dá certo para algumas coisas, mas Deus não dá certo para outras coisas. Esse é um sentimento supersticioso. E como eu disse, não são poucas as pessoas que hoje entendem Deus dessa forma limitada. Isso não é uma novidade, isso é algo antigo também,
entre os povos antigos, você vê os índios mesmo, têm vários deuses. Deuses localizados, deuses limitados em atuação. Você tem o Deus do Sol, que ele então se dá bem com o Sol. Tem o da Lua, que rege a Lua. O da Terra, o do Mar, o disso, daquilo, da árvore, da planta. Deuses especializados em determinadas situações. Só que, queridos, a Bíblia diz que nós temos o Deus que é Deus sobre todas as coisas. Que é Deus de todas as circunstâncias. Que é Deus quando eu venço e é Deus quando eu perco. Que é Deus em todos os momentos da minha vida. E essa ideia de Deus é que muitos hoje não conseguem admitir. E a gente esquece que Deus é um Deus que não está ligado aos acontecimentos simplesmente quando eles dão certo ou quando eles dão errado. Então nós que conhecemos a Deus, podemos ter certeza de que nosso Deus é tanto Deus nos montes, quanto também quando estamos nos vales, nas planícies, nas depressões e nas dificuldades da vida. Porque Ele é Deus em todos os momentos que a gente possa experimentar. Na alegria ou na tristeza, Ele estará sempre conosco. Veja, esse conceito foi apregoado por Jesus também. Em Mateus, eu quero ler com você, capítulo número 28. Vamos ler a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 28, no versículo 19 e no versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." E ele diz: "E eis que estou convosco quantos dias? Todos os dias." Até quando? Até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é estar conosco todos os dias, em toda e qualquer circunstância. Independente do lugar ou da circunstância que eu esteja vivendo, a promessa é que Ele estará comigo. E na minha vida eu vou passar por dias de muita alegria, mas vou passar por outros também que talvez venham muitas tristezas. Mas apesar disso, Jesus disse: "Estarei contigo todos os dias." Isso inclui os dias bons? Sim. Mas isso inclui os dias maus? Também. Os dias normais? Também. Em toda e qualquer circunstância, posso experimentar a presença de Deus, porque está em toda parte, é o princípio e o fim de todas as coisas, e eu posso confiar nele. Não como os Círios tinham uma ideia errada a respeito de Deus. Que Deus só dava certo quando estavam eles nos montes. Que Deus só funciona em certas circunstâncias e aí sim eu serei agraciado por Ele. O que a Bíblia diz e que nós vamos ver essa noite é que Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Há sim momentos em que estamos nos montes. Esses são bons momentos da nossa vida. Estar nos montes significa estar por cima. Quem não gosta, não é? Quem não almeja melhorar, subir. Você diz: "Eu quero subir na vida", não é? O símbolo está aí. Eu quero subir essa montanha, eu quero chegar lá no topo. Isso é algo que parece muito agradável, e montes são lugares altos. E é bom estar em lugares altos. Sim, é bom. Por quê? Algumas vantagens do monte, eu tenho uma visão privilegiada. Muitas cidades antigamente eram construídas sobre o monte exatamente para lidar melhor com os inimigos. Porque do alto você consegue ver logo de longe quem está se preparando contra você. Então, é bom estar no monte. Do alto, você vê problemas se tornarem menores. As coisas ficam menores quando você está num lugar muito alto. Você já teve essa experiência de subir a um lugar muito alto e ver as coisas muito pequenas lá embaixo. Então, há certamente algumas vantagens de estar nos montes. Mas veja o que diz a palavra de Deus em Isaías, no capítulo número 40. Eu quero ler contigo. Isaías capítulo 40, versículo número 31. Isaías 40, verso 31 diz assim: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E olha o que fazem: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." Quem espera no Senhor, sobe. Você quer ir para o monte, você quer ir para um lugar alto, você quer ter sensação de segurança que dá um lugar alto, espere no Senhor. Porque diz a Bíblia, você sobe como uma águia. E a águia voa muito alto, muito alto. E lá do alto, todas as coisas se tornam pequenas.
Espera no Senhor. É algo que a palavra de Deus está nos dando como lição. E no alto a gente se sente mais seguro. A enchente não chega quando você está no alto, né? Quanto mais alto você está, menores os problemas vão te alcançar ali naquela posição. Por isso também a Bíblia nos recomenda, e eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo nos dá uma excelente recomendação a respeito da nossa vida e principalmente dos nossos pensamentos. Ele diz, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, fala assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da onde? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. É bom estar nos montes, é bom pensar nas coisas do alto, é bom olhar as coisas com a visão do alto, ter uma visão celestial, estar mais perto de Deus, são as grandes vantagens que nós temos, porque do alto tudo se enxerga melhor. E Deus, certamente, eu posso dizer, nosso Deus é Deus dos montes, sim. Ele está comigo quando eu estou no alto. Ele está comigo quando os meus pensamentos estão também elevados ao céu. Deus certamente está comigo nessas horas. Agora, algo que eu preciso refletir, apesar de ser bom nós estarmos aqui nos montes, também há alguns riscos quando estamos nesses montes. As maiores tentações acontecem para aqueles que estão no alto. E, biblicamente falando, você verá que Satanás tenta quem está no alto. Ele tenta mais quem está por cima. E quanto mais você subir, mais cuidado você precisa ter. Veja um exemplo bíblico que eu compartilho contigo em Juízes, no capítulo 16. Um exemplo que todos nós conhecemos muito bem. Juízes, capítulo 16, verso número 17. Diz assim, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Essas palavras são de Sansão, você conhece esse personagem bíblico? Sansão, muito mais do que qualquer figura que possamos ter dele, foi um homem muito forte, foi um homem muito abençoado, porque era um homem que tinha a presença de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, sua força não estava no cabelo, o cabelo era apenas um símbolo da sua dedicação. Ele diz, eu sou nazireu de Deus. Nazireu era alguém dedicado a Deus desde o nascimento. Então a força de Sansão estava na sua dedicação a Deus, na sua comunhão com Deus. E ele perde essa comunhão não porque o seu cabelo é cortado, mas porque ele está no colo de uma mulher maligna chamada Dalila. Porque ele está se deixando envolver por coisas do mundo e está deixando a sua posição. E ele está descendo a um nível muito baixo de vida. Ele é tentado porque ele está no auge. Sansão, quando cai, está no auge da sua carreira, de tudo de bom que podia lhe acontecer. E a Bíblia conta diversas histórias de sucesso de Sansão, de vitórias de Sansão, até que ele vai cair de forma tão trágica no colo de Dalila e ser levado como prisioneiro, ter seus olhos furados e tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito dele. Sansão está lá no alto e é por isso que ele também é tentado. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, eu sei que você conhece muito bem esse texto, mas está escrito, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é o alerta, porque eu estou no monte, porque eu estou no alto, porque eu estou no auge da vida, porque tudo está muito bem. Cuide ainda mais, porque apesar de meu Deus ser Deus dos montes, estar comigo nos montes, eu preciso ainda me manter assim, eu preciso ainda dessa comunhão e muito mais cuidado redobrado, porque eu sou um alvo de Satanás. E assim aconteceu na vida de Sansão. Também diz a Bíblia que Jesus
O próprio Senhor Jesus, ele é tentado. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo número 4. Mateus capítulo 4, verso número 8 até o verso número 10. Está escrito assim: levou ainda o diabo, aonde o diabo levou? A um monte muito alto, lá no alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mas aonde Satanás leva Jesus? Para o alto, para o monte, muito alto. E do monte, eu disse ainda há pouco, nós temos uma visão muito boa, mas é essa visão que às vezes pode nos atrapalhar. É esta visão que às vezes pode nos enganar, porque a gente vê tudo muito fácil, tudo muito glorioso. E ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo, lá do alto, e diz: olha, isso tudo que teus olhos veem, eu posso te dar, se você prostrado me adorar. Olha o risco de estar no monte. É o lugar onde você é tentado, é o lugar onde o diabo te oferece muitas coisas, é o lugar onde há um cardápio à sua disposição e que pode te levar a um tropeço, a um problema. Veja também, a Bíblia diz em 1 Reis, volta lá o livro de 1 Reis. 1 Reis, agora no capítulo 18, no versículo 19 e no versículo 20. 1 Reis 18, verso 19, diz assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel, aonde? No Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Foi no Monte Carmelo que Jesus enfrentou os profetas de Baal. Monte é lugar também de luta, é lugar de batalha, e isso nós temos que ter também em mente. E outro conceito que eu deixo para você está em Provérbios, capítulo 16, versículo número 18. Provérbios 16, verso 18, está escrito: a soberba precede o quê? A ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba vem antes da ruína, a altivez vem antes da queda. Olha o perigo de estar no alto, o perigo de estar por cima e o perigo de se sentir inabalável, inatingível, como se sentia Sansão. Nada vai me acontecer porque eu cheguei ao auge. Então há um risco também quando nós estamos no monte, apesar de ser muito bom, como eu disse, estar no monte, apesar das inúmeras vantagens que podemos ter, há também muitos cuidados que nós precisamos. Mas os círios estavam parcialmente corretos. Deus é Deus dos montes, Ele está conosco. Se eu invocar, se eu o buscar, Ele se fará presente e Ele se revelará a mim, também nos montes. Mas a vida, como eu disse, queridos, não é só de montes. Algumas vezes nós estamos no vale. Algumas vezes nós estamos abaixo do vale. A gente está na depressão. A gente está no buraco. A gente está na cova. Isso também acontece na vida de qualquer um. Mas quando nós estamos nos vales, ao contrário do que pensavam os círios sobre o nosso Deus, Deus também, o nosso Deus, é Deus de vales, é Deus de planícies, e Ele estará conosco também ali. Um texto que diz isso claramente está no Salmo número 23, que você deve conhecer bastante, mas eu quero ler junto contigo apenas o versículo número 4 deste Salmo de Davi, Salmo número 23. Davi diz assim: ainda que eu ande aonde? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi sabia que Deus também era Deus de vales, e ele faz esta afirmação: ainda que eu ande pelo pior dos vales, pelo vale mais profundo, pelo vale mais miserável, o vale da sombra da morte, eu não vou ter medo,
porque meu Deus não é só de monte. Deus não está comigo só quando eu estou bem. Deus não é como as pessoas desse mundo, as pessoas são assim. Você é cheio de amigos quando você está bem. Quando você está no alto, tem um monte de gente atrás de você. Quando você tropeça, todo mundo te abandona. Não é assim que acontece? Quando cai um pouquinho o seu padrão, os amigos se afastam, mas Deus não. Deus está comigo quando eu estou no alto, está comigo quando eu estou no vale, até que seja ele o vale da sombra da morte. Não temerei, porque tu estás comigo, é o que diz o rei Davi. E quando você estiver no vale, quando você passar pela depressão da vida, a Bíblia diz também no Salmo número 121, e eu quero ler contigo, como uma direção do Senhor para a nossa vida, Salmo número 121, versículo 1 e versículo 2, diz assim o salmista: eleva os olhos para onde? Para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu estou no vale, na depressão, mas para onde eu olho? Para o alto. Como disse Paulo lá em Colossenses, eu penso em quê? Nas coisas lá do alto. Eu olho para onde? Eu olho lá para o alto. Eu estou no vale, mas eu busco socorro nos montes. Eu busco socorro aonde Deus está. Eu busco socorro na presença do Senhor. Então o salmista diz para mim, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Senhor que fez o céu e a terra, não é Deus do sol, nem da lua, nem da água, é Deus de tudo. E que está comigo quando eu também passo pelo vale, quando o problema parece ser maior do que eu. Deus é maior do que qualquer monte. Deus é maior do que qualquer vale. E é melhor estar com Deus no vale, meu irmão, do que estar sem Deus no monte. Pensa sobre isso. É melhor estar na presença dele, mesmo da depressão, do que estar num monte, mas sem a presença de Deus. É algo que nós precisamos refletir e balancear na nossa vida. Veja também, a Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 41, no versículo número 10, palavras do Senhor para nossa edificação, Isaías 41, verso 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo, não tenha pânico, não tenha terror. Independente da circunstância que você esteja vivendo, Deus está dizendo para nós essa noite: eu estou contigo. Todos os dias, até a consumação dos séculos, não te assombre. Eu sou teu Deus, te fortaleço, te ajudo, te sustento. Não é só no monte, mas também no vale. No monte, Deus está comigo. Deus me incentiva, Deus me abençoa. Mas quando estou no vale, Ele também me sustenta, Ele também cuida de mim, Ele também me protege, mesmo que esse vale seja o vale da sombra da morte. No vale, queridos, nós temos oportunidades dadas por Deus para termos grandes vitórias. Pense nisso. Não encare o vale como um símbolo de derrota. A palavra dos Círios era de Deus não iria ajudá-los no vale. Deus é Deus só dos montes. Não, no vale nós vamos ganhar deles. Não. No vale, Deus disse assim: eles vão ver quem é Deus, eles vão ver quem sou eu. E também ganharam nos vales. Então nós temos oportunidades de ter grandes vitórias quando estamos passando pelo vale. Não despreze o vale. Como diz o profeta Zacarias, não despreze o dia dos humildes começos, o dia que você está por baixo. Nem sempre na vida a gente está por cima, irmãos. Guarde isso no teu coração. A vida oscila, mas o nosso Deus permanece para sempre. O nosso Deus é imutável, não muda nunca. A nossa vida pode ter momentos de altos e baixos, mas a fidelidade de Deus é constante. E nós temos que vivenciar isso. Veja um exemplo bíblico em 1 Samuel, capítulo 17, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 17, você também conhece muito bem essa história.
a história de Davi enfrentando Golias. No versículo número 3 está escrito assim: estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. 2 montes, o exército de Israel no monte, o exército dos filisteus no outro. E na onde estava entre eles o que existia? Um vale. Aonde foi a luta de Davi com Golias? Foi lá embaixo. Davi desceu do monte do lado de Israel, Golias desceu do monte do lado dos filisteus e se encontraram no vale. E foi no vale que Davi teve a sua maior vitória, mais célebre vitória, quando derrota o gigante Golias. Meu amado, o vale é um lugar para você derrotar gigantes. O vale que Deus permite que você passe é o lugar para você ter grandes vitórias. Mas você não pode tirar do teu coração que Deus está lá contigo. Você não pode pensar nem por um momento sequer que você está sozinho nesse vale. Como disse Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse é o pensamento que temos que ter. Deus está com você. Eu não sei a circunstância que você está vivendo hoje, mas eu digo a você sem medo de errar, que Deus está com você nesse vale. E que pode ser que esse vale seja para marcar a sua vida com uma grande vitória. Pode ser que o teu Golias vá morrer nesse vale, mas você vai viver e vai viver para cantar o hino da vitória. Acredite nisso. Deus também é Deus dos vales. A Bíblia fala de uma passagem que todos conhecem, Ezequiel 37, eu não vou ler toda, mas você conhece a passagem do vale de ossos secos. Você já ouviu falar nisso? Em que Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos. E pergunta ao profeta, será que podem reviver estes ossos? Qual a nossa visão em relação ao que é um lugar de morte, que não tem solução, não tem jeito? Pela palavra de Deus, todas as coisas podem mudar. Ezequiel ouviu Deus pronunciar a sua palavra, e ele pôde ver naquele lugar de morte, de destruição, de sequidão. A Bíblia diz que os ossos eram muito secos, naquele lugar muito árido, muito seco, sem nenhuma vida. Ele pôde ver a vida nascendo. Ele pôde ver a carne se apegando aos ossos, ele pôde ver aquilo se transformando. Ah, meu irmão, não tem vale difícil demais para o nosso Deus. Não tem lugar muito seco nem muito árido que Deus não possa transformar num manancial de bênçãos, de água, de vida. Aonde Deus põe a mão, a vida chega. Aonde Deus coloca a mão e lança a palavra, a vida nasce. E ali os ossos reviveram para mostrar para Ezequiel que nem tudo está perdido, que Deus tem o controle, tem a última palavra. E isto serve para cada um de nós. Eu não sei hoje como está o seu dia, não sei como está a sua semana, não sei como você tem vivido. Eu não sei se você está num momento de monte ou se está num momento de vale. Mas uma coisa eu sei e posso te dizer: se você o buscar, você o achará. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Não há monte tão alto em que Deus não possa te encontrar, nem vale tão profundo no qual Ele não possa te buscar, também diz a Bíblia. Aonde você estiver, lá estará o Senhor para te ajudar. Se você o buscar, se você abrir o seu coração para Ele, aonde você estiver, o Senhor te guiará. Fique na presença de Deus, tanto nos momentos de glória, quanto nos momentos de aparente desespero. Não deixe a presença do Senhor. Não deixe de buscá-lo, porque se buscar, você encontrará. E a promessa de Deus é que Ele te livrará do mal. Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará. Vão cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Você mesmo no vale contará com a proteção de Deus. Eu creio nisso. E eu espero que você creia também. Porque Ele pode te ajudar. Seja lá qual for o momento que você esteja vivendo hoje. Deus pode fazer muito mais
do que o que você imagina. Amém? Vamos orar? Eu queria orar por você, meu irmão, que hoje identifica: pastor, eu cheguei aqui essa noite, mas eu estou passando por um momento de vale na minha vida. Eu quero fazer uma oração por você. Vem aqui à frente, vem orar junto comigo, venha colocar diante de Deus a tua fé e venha clamar aqui, para que você perceba que Deus está contigo. Só falta você perceber. Talvez você está vivendo isso e não está percebendo. Não está percebendo que mesmo nesse vale, Deus está com você. Que Deus abra os teus olhos essa noite, para que você possa perceber a presença de Deus, mesmo no vale que você está vivendo. Eu quero orar pela sua vida. Você está no vale, chegou aqui essa noite, Deus mandou essa palavra para você. Não saia daqui sem orar junto comigo, para colocar diante de Deus a tua vida, abrir o teu coração e sair daqui renovado, transformado, curado por Deus, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que nos fortalece. Pai, eu peço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que aqui estão comigo em oração. Eu não sei, Pai, a profundidade do vale que eles estão vivendo. Eu não sei qual o problema. Eu não sei qual é a luta de cada um, mas o Senhor sabe. E eu sei, meu Deus, uma coisa, que o Senhor está junto deles. Talvez o problema seja tão grande, tão angustiante, que eles não estejam conseguindo ver, não estejam conseguindo perceber a tua presença. Mas o que eu te peço essa noite, que os olhos se abram e que eles possam enxergar que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está com eles. A vara e o cajado continuam funcionando para corrigir, para direcionar, para proteger. Que eles sintam a tua proteção, Pai, mesmo no meio dessa angústia, mesmo no meio dessa luta. Pai, em nome de Jesus eu peço, toca no coração desses meus irmãos, Pai. Renova a fé de cada um. Traz um renovo espiritual, Pai, para que a vida melhore, mesmo que não melhore materialmente, melhore espiritualmente, porque uma coisa é consequência da outra. Cura o espírito de cada um deles, Pai. Restaura, renova o homem interior. É o que eu te peço, Deus. Orando por eles, orando junto com eles, crendo que a partir de hoje algo novo vai acontecer, porque o Senhor revelará a tua presença na vida deles. É o que te peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus cure você, que Deus transforme a tua vida e você perceba a presença dele, em nome de Jesus.